Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz a todos vocês. Hoje, dia 9 de maio, e eu faço questão de registrar o dia, porque estamos em um final de semana, hoje é um sábado, em que estávamos aguardando o cumprimento de uma profecia que havia sido proferida, proclamada já há algum tempo por uma norte-americana, e isto viralizou nos últimos dias nas redes sociais, dizendo que a data do cumprimento dessa profecia seria entre os dias 8, 9 e 10, 3 dias de escuridão sobre a face da terra. Antes de nós abordarmos e entrarmos propriamente no conteúdo desta profecia e o que diz a palavra de Deus a respeito disso, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Você tem o linkzinho aí embaixo, o botão de inscrever-se. Faça isso, se inscreva. Vamos alcançar mais vidas e melhor explanar, trazer a público, ao lume, o conhecimento das Escrituras Sagradas e como elas devem ser interpretadas e como devem ser analisados os fatos que são atribuídos a Deus e aquilo que nós também não concordamos à luz da revelação bíblica. Então inscreva-se em nosso canal, compartilhe, deixe o seu joinha, dê o seu like. Você também pode nos acompanhar aí nas demais redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no Twitter, certo? Vem com a gente, nos ajude a fortalecer e vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pois bem, há alguns dias se deu volume a esta profecia que a terra seria enegrecida. Nós teríamos 3 dias de trevas. E chama muito a atenção o fato de que as pessoas compartilharam de fato esse vídeo ou este áudio, né? E isso é triste, é lamentável, mas é algo que realmente acontece e todos nós sabemos. Mas enfim, a profecia ela compreendia várias coisas, várias situações, vários fatos que esta profeta diz que recebeu do Senhor em sonho, em uma visão, em uma revelação. E ela pauta, então, aquilo que o Senhor teria lhe dito que aconteceria. No entanto, como nós bem podemos ver, chegou o dia 8 de maio, alguns dizem que isso teria sido, o prazo que ela deu seria o ano passado, mas isso não importa, sendo ano passado ou sendo agora, não se cumpriu de qualquer jeito. Chegamos ao dia 8, eu aguardei para ver se haveria algum sinal fabuloso no céu de que trevas seriam estabelecidas sobre a terra. Houve quem usasse essa interpretação sobre a falta de luz e por isso nós deveríamos também comprar velas, né? Que também fazia parte da profecia e da revelação que ela havia recebido do Senhor. O fato é que o dia 8 passou, não aconteceu nada, agora já estou no fim da tarde gravando esse vídeo aqui com vocês, do dia 9 de maio, até agora as únicas trevas que vêm se avizinhando são a da noite no horário normal, nada disso aconteceu. Mas enfim, as pessoas se perturbam e criam falsas perspectivas e falsas interpretações e visões, até porque estamos em meio a uma situação muito dramática, a situação da pandemia que assola o mundo inteiro, né? Todos os países do mundo têm alguma vítima do Covid-19. Então essa profecia ela foi inserida dentro de um contexto dramático da vida em todo o mundo para dar volume e aso a uma perspectiva de cumprimento do sermão profético que Jesus proferiu e está registrado nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. No entanto, como nós bem podemos ver, isso não aconteceu. E logo, à luz das Escrituras Sagradas, nós vamos ver, então, como é que estas coisas podem acontecer e por que elas acontecem. Quais as consequências também destes fatos. Então fique comigo, vamos até o fim para que você possa entender e você possa também aprender a respeito destas coisas, ok? O primeiro texto que eu quero avaliar com você e que diz respeito a esta situação da evidência da falsa profecia está no livro de Deuteronômio.
Então eu quero convidar você a fazer uma leitura junto comigo. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 a 22, que diz: O profeta, porém, que ousar falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que não procede do Senhor? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e o que disse não acontecer nem se realizar, essa palavra não procede do Senhor. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Portanto, como nós vemos aqui no registro feito por Moisés a respeito do conhecimento da profecia, do seu conteúdo e de quem é o profeta que está falando em o nome do Senhor ou em nome de outros deuses, está muito claro, segundo o texto sagrado, que o profeta ele é conhecido pelo conteúdo da sua mensagem. Se a mensagem que ele traz, se a visão que ele traz, se a revelação que ele alcança ao conhecimento do povo, ao conhecimento do público, ela não se cumprir, por isso nós devemos esperar o cumprimento, e esta é a razão pela qual eu não gravei este vídeo antes, eu esperei o cumprimento para ver se isso de fato aconteceria. Nós precisamos ver se o que foi dito, o que foi proferido, o que foi profetizado, o que foi entregue não se cumpriu, ainda mais havendo data, este profeta, ele não falou em nome do Senhor. Logo, a orientação e aquilo que Deus transmite a Moisés e é plenamente válida a nós nestes dias, é de que nós não devemos reconhecer o tal profeta. Não devemos, de maneira alguma, conhecê-lo como ele se identifica, como profeta. A Bíblia, ela ainda vai mais longe e o Senhor fala a Moisés, no final do versículo 22, ele esclarece o que está acontecendo. E o Senhor diz, com soberba o falou tal profeta. Ou seja, esta mulher americana agiu, e assim como ela, todos os demais que compartilharam, que se envolveram, que acreditaram, que assumiram isso como uma verdade, também agiram com soberba. E ao agir com soberba, desprezaram a palavra de Deus. Vamos mais adiante? Vamos ver o que mais a Bíblia diz a respeito disso. Continua comigo. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aí abaixo, deixe o seu like, certo? Fique com a gente para que a gente possa conhecer, entender o porquê Deus levanta profetas e como nós devemos rejeitar aquilo que não procede de Deus. O segundo texto que nós queremos avaliar com vocês nessa transmissão, neste vídeo, está em Jeremias, capítulo 14, e o versículo de número 14. Abra comigo. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração é o que vos profetizam. Vejam que aqui agora nós já temos algo a mais. Nós temos um coração já mais repleto de situações humanas condicionadas a pecados. Veja que o Senhor, quando fala a Jeremias, ele usa expressões fortes. Visão falsa. O que é visão falsa? É aquilo que não procede de uma realidade sustentável. Qual é a realidade sustentável no caso da profecia quando ela procede de Deus? É a sua própria palavra. O Senhor não vai profetizar, não vai enviar uma visão, não vai enviar uma profecia
que não esteja de acordo com a sua palavra. O segundo ponto é a adivinhação. A adivinhação é fruto de uma mente fantasiosa, de uma mente criativa. Ela não procede do Senhor. Ela tem visões que são humanas, criatividade humana. Depois nós temos a vaidade, que é aquilo que cerca a vida do profeta. O desejo do seu coração, a intenção do seu coração e o objetivo que ele tem em disseminar aquela profecia quando ele a atribui ao Senhor. O falso profeta, ele usa o nome do Senhor com vistas a gloriar-se em si. A glória da profecia é para ele e não para o Senhor. E isso, portanto, é vaidade. E depois, por fim, nós temos o engano do seu coração. Já Salomão falava a respeito disso, dizendo que enganoso é o coração mais do que todas as outras coisas. Portanto, o profeta autêntico, ele não pode deixar-se levar pela intenção do seu coração, porque a intenção do seu coração vai macular, vai prejudicar a profecia quando ela vem de Deus. Então, o coração inclinado do homem, o coração inclinado do profeta, vai distorcer aquilo que, porventura, Deus gostaria de falar. Então, portanto, quando há a inclinação, quando há a intervenção do pensamento, do coração do homem, do engano do coração do profeta, esta profecia, ela perde o sentido porque ela é maculada pela interferência humana. Deus não está nestas coisas. Vamos adiante. O terceiro texto que nós queremos avaliar hoje é Ezequiel, capítulos 13, versículos de números 6 a 9. Abra comigo. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor diz, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visão falsa e não falastes adivinhação mentirosa quando dissestes: o Senhor diz, quando eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais falsidade e tendes visão mentirosa, eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem serão inscritos nos registros da nação de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor Deus. Note que aqui nós já temos uma interferência mais incisiva da parte do Senhor quanto à rejeição destes profetas. Aqueles que profetizam segundo a intenção e o desejo do seu coração, eles são plenamente rejeitados por Deus, perdendo inclusive a sua condição de, no caso do Antigo Testamento, integrarem a nação de Israel, seriam riscados do registro, perderiam o vínculo com Deus, seriam rejeitados por Deus. Isso nós vamos encontrar mais à frente, também Jesus falando disso. Vamos para mais um texto? Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Como você pode observar, o texto que Mateus registra da fala de Jesus, ele vem justamente corroborando o que Ezequiel havia profetizado no texto anterior que nós fizemos menção. Note que naquele dia em que estes profetas se apresentarem perante o Senhor, eles serão plenamente rejeitados por Deus, porque falaram, profetizaram, disseram o que não deveria ser dito, sem que o Senhor mandasse, falando mentiras e vaidades.
né? Portanto, nós temos que ter muito cuidado com aqueles que profetizam em o nome do Senhor. A base, reforçando, de toda e qualquer profecia está na Escritura Sagrada. E o grande sinal para sabermos se o profeta verdadeiramente falou em nome de Deus, se Deus foi quem usou a vida desta pessoa, é se de fato aquela palavra se cumpriu sobre a nossa vida. Se isto não acontece, este profeta não procede de Deus. E se não procede de Deus, ele já foi rejeitado. Ele profetiza inspirado por outro espírito. A inclinação da sua vida é outra. O que ele deseja é obter vantagem, é obter reconhecimento. E tudo aquilo que nós fizermos nesta vida, tudo aquilo que, especialmente no caso dos profetas, que é o que estamos avaliando aqui neste vídeo, for realizado e feito, não se concretizar, a advertência bíblica ela é bem clara. Rejeite o profeta, rejeite, porque o próprio Senhor já o rejeitou. Profetizar exige muito mais do que a vontade de querer ser usado por Deus. É muito sério. É muito santa essa função, é muito profundo esse ministério. Portanto, nós devemos de ter muito cuidado ao proferir a palavra assim diz o Senhor. Devemos ter muito cuidado em profetizar dizendo que o Senhor mostrou, o Senhor falou, o Senhor disse, porque isso pode não ter tido origem no Espírito Santo de Deus e não ter base na sua bendita palavra. Fique comigo, ainda temos mais a mergulhar. Vamos mais um trecho da Bíblia Sagrada? Vem comigo, vamos lá. Vamos agora a Mateus, capítulo 24, e o versículo de número 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quando Jesus profere essa frase, esta expressão, ele já está próximo da sua morte, da sua crucificação. Quando isso acontece, está relacionado esse texto ao chamado sermão profético. Seria o discurso relacionado aos fatos que ocorrerão no final dos tempos, do que possivelmente nós devemos estar inseridos. Mas temos que aguardar o cumprimento das Escrituras. Portanto, quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos que os sinais do fim, eles começam a ganhar contornos de volume, porque muitos falsos profetas têm se levantado. Não são poucos. O caso desta mulher ganhou evidência e daqueles que se associaram na transmissão desta mentira, fazendo dela uma verdade e assumindo a fala dela, que é pior ainda do que o engano que ela cometeu, porque não tiveram o cuidado de observar as Sagradas Escrituras. Então, quem usa a fala do profeta incorre em uma situação ainda mais grave que a do próprio profeta. E isso é muito sério. Nós temos que observar que Jesus está falando a respeito do tempo do fim. E no tempo do fim surgirão muitos falsos profetas. E a conclusão de Jesus é: eles enganarão a muitos. Quem são os enganados? São esses que assumiram o comportamento do profeta. Eles foram enganados pelo engano da falsa profecia e queriam que eu e você também entrasse na mesma onda de desespero, de instabilidade, que nós viéssemos a compartilhar, que nós viéssemos a ter likes, que nós viéssemos a ter curtidas, por causa de uma mentira. Portanto, até isso nós temos que cuidar. Saber o que estamos compartilhando e saber o que estamos curtindo, o que estamos dizendo que gostamos, porque podemos estar incorrendo no mesmo risco de condenação do falso profeta. Vamos para mais um texto? 1 João, capítulo 4, e o verso de número 1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Note que a preocupação de João
era a mesma. Afinal, João era apóstolo, discípulo do Senhor Jesus. E conseguiu, juntamente com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro e outros grandes seguidores, grandes mestres ao longo da igreja, junto com a base do apostolado, conseguiram identificar estes falsos profetas, que na verdade profetizavam e ensinavam aquilo que a Bíblia nunca disse, para fazer para eles seguidores, fazer para eles discípulos, fazer para eles participantes do inferno. Então nós temos que ter cuidado, porque estas coisas trazem condenação não só para quem tem a falsa revelação, mas para quem também segue, compartilha e dissemina aquilo que é falso. Devemos guardar em nós as palavras do Senhor Jesus. Devemos estar vigilantes e sóbrios, porque os tempos que vivemos são tempos difíceis. Os dias são maus. Estamos caminhando para o fim e devemos estar atentos para não sermos enganados. Deus te abençoe, em nome de Jesus.